Foi feito um estudo na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Então foi analisado o comportamento de centenas de alunos enquanto eles estudavam. Depois, esses alunos foram divididos em grupos de acordo com a quantidade de coisas que estavam acostumados a fazer ao mesmo tempo. Então, os que estavam acostumados a fazer mais de 4 tarefas ao mesmo tempo foram chamados de multitarefas. E eram aqueles que faziam anotações enquanto liam um livro, escutavam um podcast, liam mensagem no celular, ouviam Twitter e assim por diante. Faziam várias atividades ao mesmo tempo. Então os alunos foram divididos em grupos diferentes e todos foram colocados na frente de telas com várias flechas azuis e vermelhas. O objetivo era contar a quantidade de flechas vermelhas. No começo, todos acertaram a quantidade em pouco tempo e sem terem problemas. Mas conforme a quantidade de flechas azuis aumentava, sem aumentar a quantidade de flechas vermelhas, os estudantes que realizavam multitarefas começaram a sentir mais dificuldades do que os outros que estavam acostumados a realizar uma única atividade. O motivo disso é que os alunos que realizavam multitarefas não conseguiam contar rapidamente a quantidade de flechas vermelhas, porque eles se distraíam com as flechas azuis. Porque esses alunos se habituaram a prestar atenção em qualquer estímulo, mesmo que não fosse importante, enquanto os outros alunos estavam habituados a realizarem uma única tarefa, que nesse caso seria apenas contar a quantidade de flechas vermelhas, ignorando as flechas azuis. Então assim, aqueles alunos multitarefas, eles tinham dificuldades de contar as flechas vermelhas, porque ficavam olhando para as flechas azuis, se distraíam com outras atividades que não eram o objetivo. O objetivo era contar apenas a quantidade de flechas vermelhas, simples assim. É bastante interessante essa questão, porque na nossa vida, nós às vezes queremos fazer uma única coisa, como até o próprio Neto comentou, começa a semana querendo fazer uma coisa, mas não consegue terminar a semana com essa coisa feita, porque às vezes nós nos distraímos com as outras coisas, devido às multitarefas que nós acabamos desviando a nossa atenção. Então foram feitos outros estudos onde se concluiu que quando trabalhamos em várias atividades ao mesmo tempo, nós reduzimos a nossa produtividade em menos de 60%. Porque várias vezes nós ficamos fazendo uma coisa, buscamos uma outra coisa, depois voltamos para fazer isso, e nisso, nessa troca de atividades, o nosso cérebro tem que raciocinar, tem que concentrar novamente na nova atividade. E isso, além de fazer com que nós percamos a produtividade, vai fazer com que nós fiquemos cansados, porque vai gastar mais energia. Cada vez que nós trocamos rapidamente de várias atividades, o cérebro vai consumindo energia e nós vamos ficando cansados. Então, às vezes, chegamos no final do dia que a gente pensa assim, nossa, eu fiz tanta coisa, mas eu não lembro essa tanta coisa que eu fiz, mas eu estou tão cansado ou tão cansada. Então, às vezes, é isso que acontece.